Olá a todos, meu nome é Marcos e este é o Automóveis com História, o canal do YouTube dedicado a ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Hoje estamos na magnífica região da Bairrada e aqui na minha mão tenho um espumante proveniente das uvas desta vinha. E viemos cá porque soubemos de uma história de um jovem que namorou e sonhou durante muitos anos com uma tal Sílvia. Eu acho que com isso ficarão, como eu fiquei, bastante curiosos. Por isso, fica até ao fim, mas antes, subscreve o canal, ativa o sino das notificações e já sabes, deixa aí o teu comentário na caixa de comentários. Se conduzires, não bebas. Olá, eu sou André Torres, tenho 29 anos, sou de Sangalhos, sou feliz proprietário deste carro que está atrás de nós, que é um Nissan 200 SX S13, que eu carinhosamente chamo de Sílvia. Este nome está ligado, obviamente, aos modelos da Nissan, aos vários modelos da Nissan, que foram carinhosamente também chamados por Sílvia. E eu resolvi não alterar nada e continuar a chamar-lhe Sílvia, que acho que foi por isso que ele foi feito. Este carro tem um motor 1800 turbo, a gasolina, 4 cilindros em linha, caixa manual, tem cerca de 170 cavalos, é um carro de julho de 1991, e foi legalizado em Portugal em fevereiro de 1998. E desde essa altura que eu conheço o carro. O carro foi comprado originalmente à Nissan, foi a Nissan que o importou, e foi comprado por um senhor que é praticamente meu vizinho, mora a poucos metros da minha casa, que o manteve durante muitos anos. O senhor, portanto, por ser perto da minha casa, punha o carro muitas vezes na rua, e eu passava com a minha mãe, com o meu pai, os meus avós, e vi o carro, sempre idolatrei o carro, sempre o adorei. O facto de ser vermelho chama sempre a atenção, e o facto de ser 3 portas tem um design muito atrativo, muito moderno ainda nos dias de hoje. O facto dos faróis levantarem, ou seja, é tudo pontos positivos para eu adorar o carro. O carro esteve lá muitos anos, cerca de 16 anos, com esse proprietário, até que começou a ficar cada vez mais ou menos cuidado, a pintura a descascar, vários problemas que foram surgindo ao longo do carro, e o senhor, por ter alguma idade já e pouca paciência, decidiu não o ir arranjando, não o ir mantendo, como o carro merece, e decidiu vendê-lo. Em 2014 decidiu vendê-lo, e vendeu a um amigo, um grande amigo dele, que mora pouco mais à frente da casa dele. Ou seja, o carro mudou de casa, mudou de proprietário, mas manteve-se na minha vida, pelo menos na minha visão e na minha cabeça. Sempre vi o carro desde 2014, e sempre pensei, eu adorava ter este carro, mas estava longe de mim pensar que um dia o poderia vir a ter. Era uma coisa praticamente impossível na minha cabeça. Claro, eu chegava a casa e dizia sempre à minha avó que adorava o carro, sempre que ela passava e o carro, a garagem aberta ou o carro cá fora a apanhar sol, eu sempre adorei o carro, e dizia muitas vezes à minha avó, pá, adorava ter aquele carro e nunca o vou conseguir ter. E até que a minha avó comentou com esse senhor que eu tinha e disse-lhe: o meu neto adora o seu carro, diz que adorava tê-lo, e ele disse: então ele que venha falar comigo lá a casa que eu vendo-lhe o carro. Pelo menos pelo preço que gastei nele.
Mas eu, como é óbvio, pensei, isto é uma fortuna, não trabalhava na altura, não tinha possibilidades nenhumas de comprar o carro, então nunca lá fui, nunca me dirigi à casa dele, e continuei a ver o carro até 2021. Eu sou fisioterapeuta, trabalho numa unidade de convalescença e o senhor, por infelicidade, partiu uma perna. Quando partiu a perna, foi necessariamente operado, foi feito a reabilitação e, por coincidência, vem ter comigo ao meu serviço. Assim que eu me apresentei, disse de onde era, de quem era neto, de quem era filho, e ele disse logo, pá, é contigo que eu vou fazer um negócio do meu Ferrari, que era assim que ele chamava. É assim que é contigo, é a ti que eu te vou vender o Ferrari. E eu fiquei logo doido e disse, pá, não posso meter nisso agora e tal, não dá. E ele insistiu, queria que eu fosse buscar o carro sem o comprar, queria que eu lá fosse a casa experimentar o carro. Até que eu, mentalizei-me e disse, não, tenho que comprar aquele carro, porque se não for agora, nunca mais eu vou ter essa oportunidade. Pronto, até que o senhor reabilitou, eu quase que o obriguei a dizer aos filhos e aos netos, perguntar se eles não estariam interessados, se não queriam o carro, porque eu não queria nenhum tipo de interesses. Os filhos e os netos descartaram, disseram que não estavam interessados no carro. E então um dia fui lá a casa, combinei com ele, experimentei isto, basicamente entrei no carro, pus a trabalhar, ele pegou à primeira, já há meses que não trabalhava. E como é óbvio foi logo uma paixão ali, não foi à primeira vista, não se pode dizer isso, mas foi ao primeiro toque, digamos assim. A partir daí foi uma questão de chegar a um acordo e até que fiquei com o carro, levei para casa, fiquei com ele, e teve aqui a parte dos miminhos que teve que levar, mas de resto está impecável. Quando eu comprei o carro tinha já sido pintado, já tinha uma pintura nova, que é o vermelho que ele tem agora, um vermelho mais Ferrari, daí se calhar também o nome que o senhor lhe dava. Ele originalmente era um vermelho ligeiramente mais escuro, menos brilhante. Tinha pneus novos, tinha travagem toda nova às 4 rodas, levou um turbo novo, radiador novo, ou seja, o carro foi basicamente todo preparado e veio ter comigo. Após isso, o que é que eu lhe fiz? Dei-lhe uma limpeza a fundo, que ele precisava mesmo de uma limpeza a fundo, pelos de cão e essas coisas todas. Dei-lhe uma limpeza, uma lavadela. Neste momento, em termos de alterações, eu fiz zero no carro, não fiz nenhuma alteração, o carro está 100% original. Aquele aileron que tem é um aileron Nissan, mas não saiu neste carro de fábrica, foi um aileron comprado, digamos, aftermarket. Já foi montado pelo antigo proprietário assim que o carro estava para ser pintado, ele mandou vir o aileron e montou, e depois é que o carro foi pintado, ou seja, já foi pintado com tudo no sítio. Meti-lhe os autocolantes originais na traseira, que ele não tinha, precisamente por ter sido pintado, e pouco mais. Agora o meu trabalho passa por manutenções a tempo e horas. Fiz-lhe a distribuição para ficar descansado e poder circular à vontade com o carro. Óleos, velas, filtros, coisas banais, digamos assim, para um carro com esta idade, mas qualquer um precisa deste tipo de tratamento. Portanto, o meu objetivo agora e no futuro é manter o carro como está, se possível melhorá-lo, mas sem alterações em termos de fábrica de origem. Eu gosto muito de andar com o carro, mas apesar disso é um carro que não deve ser usado no dia-a-dia, apesar de poder e ser confortável para isso, mas não é prático em termos mesmo de consumos, temos que falar em tudo. Portanto, é um carro que eu tenho guardado na garagem e saio quando me apetece literalmente, ou seja, eu mantenho o carro à maneira de poder andar nele sem ter pena e sem medo de estragar nem nada disso. Os carros são feitos para andar e temos que o fazer. É um carro que eu já levei ao Caramulo Motor Festival,
está certificado pelo museu, inclusivamente, pelo museu como um veículo de interesse histórico. Já o levei ao Motor Festival, já quero fazer alguns passeios, apesar de não ser compatível às vezes em termos de horários e calendário, mas sempre que achar que é viável, irei com ele a todo lado. Não tenho medo de fazer quilómetros nele. Neste cenário que estamos, é uma adega de produção de vinho, uma adega caseira, portanto não é nada industrializado, mas este carro já cartou para aqui muitas garrafas, principalmente vazias, mas depois levou-as cheias. Portanto, serviu quase como uma carrinha, um carro desportivo serviu quase como uma carrinha para carregar potes, literalmente, de garrafas. Portanto, é um carro que carta sem problema nenhum 200, 300 garrafas de vinho, tem força para isso. Sem estragar nada, como é óbvio, sempre com o máximo de cuidado. Uma vez ia carregar 20 caixas de espumante e cheguei a casa, não tinha outro carro para ir, só lá estava este. Tive que ir nele, veio, descarreguei as caixas, tudo impecável. Portanto, é um carro que acaba por servir quase para tudo, não é? Temos que ter sempre cuidado de o manter, porque qualquer coisinha nestes carros que estragam não conseguimos arranjar com facilidade. Portanto, tem que ser sempre com muito cuidado, baixar o banco, subir o banco, essas coisas todas. E depois, como é óbvio, a parte da limpeza e higiene do carro, porque gosto de manter o carro sempre direitinho o máximo possível. A minha irmã, há cerca de 2 anos, ficou noiva e como amante de carros e ela como noiva, precisava de um carro para ir ao casamento e incumbiu-me dessa tarefa. Tens arranjar um carro obrigatoriamente, pede a um amigo, aluga, faz o que quiser, tens que me arranjar um carro para me levar ao casamento. Eu na altura andava a restaurar outro carro, que entretanto vendi quando comprei este, e depois assim que comprei este carro disse, olha, já tenho carro para te levar ao casamento. E ela não acreditou, ali nos primeiros tempos, pensava que, pediste o carro a quem? E disse, não, o carro é meu. Depois tive de lhe mostrar o registro para ela acreditar que o carro era mesmo meu e que eu tinha comprado. Pronto, e efetivamente levei-a em junho do ano passado, 2022, levei ao casamento, fizemos uma entrada, boas fotografias, bons vídeos, acho que ficou engraçado. Este ano já voltei a fazer outro casamento, neste caso de um amigo meu, também me pediu e disse-me, tens que me levar no teu carro para o casamento. Pronto, claro, acedi à proposta, pronto. E estas situações levaram-me a fazer um registro do carro, uma espécie de uma prestação de serviços em plataformas de casamentos, naquela de se aparecer alguém interessado e eu puder rentabilizar o carro, ótimo. Se não aparecer, tudo bem na mesma, o carro não foi comprado com esse propósito, mas se for para servir nesse propósito, servirá com toda a distinção. Em relação ao meu Instagram, eu coloco lá muitas fotografias do carro, muitos vídeos. Basicamente, os meus amigos dizem, o teu Instagram é sobre o carro, diz-me lá o nome. Eventualmente sim, mas o Instagram é meu, portanto continua no meu nome. André.torres, se alguém tiver curiosidade de ir ver algumas fotos que eu vou pondo, mesmo em termos de manutenção e melhoramento, já às vezes vou pondo algumas coisas que acho interessante, ou não. Lá está, o Instagram é meu, é o que eu quiser. Pronto. E mesmo de casamentos e tudo, estão lá algumas fotografias dos casamentos, dos noivos, ao pé do carro. Acho que faz boas fotografias. Acho que é sempre engraçado ter um carro desportivo em vez de ter um carro clássico, grande, que nós chamamos carinhosamente de banheiras, não é? Acho importante e engraçado ter outra perspectiva em cerimónias menos formais, até, ou mais formais, consoante a necessidade da pessoa e o gosto da pessoa. Chegar, por exemplo, num carro destes que tem 32 anos e está mantido com a máxima originalidade possível. Este carro
como eu já disse, nunca pensei vir a ser proprietário dele. Neste momento sou. Portanto, nunca pensem que os sonhos ou que as mentalidades de criança não podem vir a tornar-se realidade, porque neste caso está à vista. Não penso vendê-lo, portanto quero mantê-lo o máximo tempo comigo. Se me estou a cair, volta-se a levantar, não há problema, desde que trabalhe, que ande, está tudo bem. Portanto, eu costumo dizer aos meus amigos e a quem me pergunta se o vendo, eu digo, troco por um Ferrari a andar. Pronto, acho que é um valor razoável, mas mesmo assim, acho que se chegasse alguém com um Ferrari ao pé de mim, eu ia ponderar. Eu sei que é um bocado surreal dizer comparar um Ferrari com um carro destes, mas pronto, realmente a parte de criança, de ter sempre conhecido o carro ao longo dos anos, ter acompanhado os 2 proprietários que ele teve em Portugal e eu ter vindo a ser o 3º proprietário, mexe muito comigo e não tenciono vendê-lo de maneira nenhuma. Quero fazer um agradecimento ao Automóveis com História, um canal de Instagram, de YouTube, Facebook também, as páginas com que eu me identifico. Acho que o tipo de conteúdo é muito engraçado e muito rico. E agradecer à equipa da Esquina, que veio fazer as filmagens, teve montes de paciência para filmar a Sílvia da melhor forma possível e imortalizar este carro. O homem está a dormir. O homem está a dormir. Ali a entrar. É, Tonito? Já vi. É porque a história é boa.